8 horas 31 minutos em Campos, de volta com Folha no Ar, hoje, quarta-feira, dia 7 de fevereiro. Carnaval começa agora, já sexta-feira, hein? A falar em carnaval, gente, voltamos aqui com Folha no Ar ao vivo. Tem uma programação de carnaval aí top. Quero convidar você para vir curtir aí o carnaval com a Folha FM. Muita música bonita e o melhor do samba raiz aí, aquele samba gostoso para você passar o carnaval aí muito, muito, muito bem. Com alto astral, ouvindo a Folha FM, e é muita música, tá? O tempo todo. Feito o convite para você curtir a Folha FM sempre, voltamos ao vivo, são 8 horas e 32 minutos. Campos tem o tempo aí parcialmente nublado, sol aqui, né, muito fraquinho ainda, entre nuvens, e vai ficar assim, pelo menos segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, para o dia de hoje, com máxima de 33, mínima de 23, agora faz 27 graus aqui no centro. E nós voltamos com a Luiz Abreu Barbosa hoje conosco. Estamos conversando com a Graziela Escocar, historiadora e diretora do Museu Histórico de Campos. Só para lembrar, o jornal Folha da Manhã impresso está nas bancas já desde cedo e também nas casas dos assinantes. E eu peço a você, Luiz, para abrir esse bloco aí, por gentileza, meu caro. Graziela, vamos lá. A gente sempre faz aqui com entrevista, quando o entrevistado não é político, como é o seu caso, a gente sempre faz aqui entrevistas temáticas, né, sobre o tema de atuação, de excelência da pessoa. Mas em ano eleitoral, né, em Campos, tudo está muito ligado a prefeitura principal pregador, né, tudo está muito ligado a poder público, pelo menos desde que os royalties começaram a ser pagos lá no final dos anos 80, início dos anos 90, né, os royalties do petróleo. A gente vai perguntar como cidadã, né, e embora também como historiadora, porque saber o que a história como jornalismo, como cultura, não sendo me atacada nos 4 anos, no período de Bolsonaro, né, viraram geni. Mas saber a história é bom, se não for por mais nada, por simples curiosidade, para não repetir alguns erros, né? Saber como umas cagadas que a gente já fez, tipo nazismo, fascismo, é bom para a gente não repetir, né? Enfim, as pesquisas de 2023, a prefeito, temos eleição de prefeito e vereador em 6 de outubro, né? Como dissemos aqui no início do programa, são exatos, a contar de hoje, 7 meses e 29 dias. 3 pesquisas que a Folha teve acesso à íntegra. Eu só analiso pesquisa que eu tivesse acesso à íntegra, porque precisa, através de uma fatia específica, ela pode pegar uma fatia específica onde eu esteja mal no geral, mas esteja bem uma fatia, e bota aquela fatia, eu estou bem. Então, é uma análise sempre pode ser mentirosa, né? As pesquisas que a Folha teve acesso à íntegra, que foram as 3 divulgadas no ano passado, foram a GPP de março, a Iguape de julho e a Prefab feita em Prefab Future, em 29 e 30 de agosto. Há que se colocar um senão em relação à Prefab, porque a pesquisa, ela tem que obedecer, assim, porque você às vezes não entende pesquisa, mas que você entrevista 1.000 pessoas e sabe o resultado, é proporcional. Você vai entrevistar 1.000 pessoas da cidade de São Paulo, você vai para o IBGE de São Paulo, tem quantos por cento de evangélico, de católico, de umbandista, de budista, de muçulmano, de ateu, de agnóstico? Tem quantos 0 a 2 salário mínimo, de 2 a 5, de 5 a 10, acima de 10? Quantos com ensino básico, com ensino médico, ensino superior? Então, o que o IBGE aponta que é aquele universo eleitoral
você tem que reproduzir esse universo no universo pesquisado, proporcionalmente. Se tem 20% de católicos no IBGE, na população, estou chutando, vão botar 20% de evangélico. Você vai ter que ter 20% de evangélico naquele universo de 1.000 que você pesquisou. Entendeu? Isso é escala, então não interessa se é 1.000, 1 milhão, 10 milhões. Se a escala for a mesma, o resultado estatístico está correto, a projeção está correta. E a Prefab precisa fazer a ressalva, por questão de responsabilidade com o ouvinte, com o telespectador e com o leitor, no caso o leitor da Folha, que a Prefab alterou o universo. Ela elevou a quantidade de 0 a 2 salários mínimos, especificamente, e elevou a quantidade de evangélicos, em relação ao que o IBGE apontou que Campos tem. Em tese, o eleitor de 0 a 2 salários mínimos evangélico é mais favorável aos garotinhos, em tese. Então, uma pesquisa que talvez tenha esse viés de favorecimento a Vladimir. Mas o fato é que nenhuma das três deu resultado muito diferente. Todas as três apontam a possibilidade de Vladimir definir a eleição no primeiro turno. A GPP de março. Pesquisa estimulado, se apresenta o disco com os nomes, né? Vladimir, 50,4% das intenções de voto. Caio Viana, 18,1%. Marquinhos Bacelar, 5,8%. Thiago Nagel, 2,9%. Candidato do PT, 2,6%. Iguape de julho. Iguape também é bom ressalvar, feita pelos Bacelar. Que dá ela muito teflon pelo resultado favorável a Vladimir. Deu na estimulada. Vladimir, 55,4%. Caio Viana, 8,6%. Marquinhos Bacelar, 3,1%. Thiago Nagel, 2,8%. Jefferson do PT, 1,2%. Sérgio Mendes, 0,5%. Prefab Futuri, com a ressalva que eu já fiz necessária. Vladimir, 66,8%. Caio, 8,6%. Marquinhos, 1,6%. Thiago Nagel, 0,8%. E Jefferson Davis, 0,2%. Quer dizer, tirando a EGPP de março, que é mais distante também, que na margem de erro pode ser que defina primeiro turno, pode ser que não, todas elas apontam essa possibilidade de conclusão em turno único. Com base nesses números, é sempre bom a gente repetir eles, até que tenhamos novos, que o eleitor conheça como é que a gente saiu eleitoralmente de 2023 para as urnas de 2024. Como é que você projeta, Graziela? Então, eu acredito, sim, numa reeleição do Vladimir. Acredito, sim. Acredito até porque, quando ele entrou, houve uma discrepância enorme, né, do governo passado, do Rafael, para ele. Então, assim, entre os corredores, né, conversando com os servidores da prefeitura, que eu acho que é uma coisa que o governo passado não se preocupou muito, vejo que os funcionários da prefeitura falam muito bem, né, do prefeito, elogiando nesse sentido, porque no governo passado muitos funcionários ficaram sem receber, né? Você, Luiz, acompanhou a situação do museu, do arquivo, quando fechou as portas na época da pandemia, você acompanhou. Você sabe, a gente passou situações bem difíceis, né? Funcionários, né, foram cortados, né? Então, hoje eu vejo, porque uma coisa que que eu sempre observei, né? Os servidores, eles acabam sendo um exército, sabe? Se você trata eles bem, né? Então, no governo passado, aonde você ia, né, seja em um postinho para pegar um remédio, seja em qualquer lugar que você ia que pertencia à prefeitura, a gente ouvia falar muito mal. Os funcionários estavam chateados, né? Hoje, quando eu escuto muito, eu sou muito observadora, né? Escuto muitos funcionários hoje falando, nossa, o salário nosso está em dia. Porque você acaba criando ali pessoas, né, vivendo bem, melhor, né, uma situação de vida melhor, né, hoje em dia, né. Então, ter o seu salário em dia é fundamental. Então, o que acontece? A gente acaba vendo que tem apoiadores, né, espalhados em todo o município, falando muito bem do governo Vladimir, sabe? Eu vejo isso, né. E a discrepância, né, saiu
da situação que estava para a situação do Vladimir. Então, as pessoas acabam vendo essa diferença, né? E eu acredito que, pelo que eu acabo escutando pela cidade, que ele vai ser reeleito, sim. Ele vai ser reeleito. Acho que as pesquisas estão caminhando aí, por mais que você pontuou muito bem, acho que você mostrou muito bem, até para os ouvintes, né, a questão aí, né, das empresas que estão fazendo a pesquisa, é muito importante, mas eu acredito que tenha a reeleição do Vladimir, sim. Acho que ele está bem mais à frente do que os outros candidatos, sim. Primeiro turno? Primeiro turno. Eu acho que no primeiro turno, acho que não vai precisar de segundo turno, não. Em relação a gente falou aqui da Lua, né? Que foi assim, eu comentei no meu retorno, o retorno do programa foi ali, segunda quinzena de janeiro, não foi isso, Nogueira? Eu retornei? Sim. Depois do dia 20. Eu fiquei muito impressionado, porque eu fui, diferente do que eu faço, eu não me desliguei, eu fui para Tafona, eu vou normalmente, mas quando eu tiro férias, eu converso sobre tudo, mesmo sobre trabalho. Como essa foi uma pausa que eu fiz uma pausa diferente, não foi uma pausa que eu não me desliguei totalmente, eu conversava, né, acompanhava assim, por exemplo, lia Rodrigo, que acompanhava de perto, né, Rodrigo Gonçalves, nosso setorista de política, editor de política, setorista de Câmara também. Acompanhava a coisa da LOA, né? E fiquei impressionado. Assim, é um testemunho. Mas eu acho que ela é comungada por quase todo mundo, né? Como essa sopa de letrinha da LOA se tornou popular. Todo mundo falando sobre LOA. Saía do boia fria ao usineiro, contador de cana usineiro, falando de LOA. Sem exceção. Nesse universo eleitoral que eu falei que é muito diverso, ele ia de ponta a ponta, né? Box to box, como chama hoje o volante moderno, né? Box to box. De futebol. E outra coisa, aí eu não tenho critério estatístico para poder afirmar. É só uma impressão. Enquete não tem valor estatístico. Mas eu não vi uma opinião. E tu falando assim, a Tafona você cruza com quem? O jeito que você vê menos, e talvez aqui em Campos. Uhum. Mas você cruza caminhando da praia, você cruza no botequim, você cruza na peixaria, você cruza no supermercado, você cruza na padaria. Você cruza passando com cachorro, pegando na praia. Caminhando de manhã. Sem exceção, todas as pessoas que eu conversei, um juízo ruim da Câmara e, sobretudo, da oposição, porque ela preside a Câmara com Marquinhos Bacelar e Marquinhos, com qualquer presidente legislativo, controla a pauta. Né? Você acha que essa vantagem que a gente tratou aqui das pesquisas pré-evento da LOA é uma impressão que demanda confirmação em pesquisa, né? Sim. Mas ela pode ter, essa diferença, ela pode ter aumentado por conta da LOA? Qual a sua impressão? A LOA contribuiu, vou te falar, favoreceu o governo, sim, Vladimir. Ele é muito popular nas redes sociais. Ultimamente eu estou mais ligada assim, nas redes sociais, Instagram, ele é muito popular nisso. Eu vi alguns digitais influencers, porque em off eu estava conversando com o Cláudio aqui como furar a bolha de alguns jovens, né? E hoje, né, a rede social, os digitais influencers, né, eles acabam se aproximando mais dessa garotada mais jovem. E eu vejo como que foi nas redes sociais explicar a situação da LOA, né? Como que Vladimir ele se tornou tão aberto a isso. Ele se dá muito bem nas redes sociais, ele tem muitos seguidores, ele brinca muito nas redes sociais também. Eu vejo assim que ele não teve nenhum pudor nas redes sociais, né, de chegar e falar sobre a situação também, né, sobre a LOA. Então, isso acabou
esse atraso na votação da oposição acabou prejudicando, posso dizer até aqui, queimando um pouco a imagem dessa oposição, sim. Porque o que o prefeito fez foi mostrar para a população que a culpa é deles porque eles não estão votando. Então, se vocês ficarem sem isso, sem aquilo, então reverteu, né, a situação, se reverteu a favor da prefeitura. Então, isso acabou se tornando, popularizou até a imagem do prefeito, posso te dizer. Né? Não tem aquele quando o tiro sai pela culatra, né? Então, ajudou a popularizar a imagem do Vladimir, na verdade, sabe? Eu acho que pode até aumentar o índice, sim, das pesquisas, sim. Você falou em tiro pela culatra, eu também já usei essa expressão, escrevendo. Eu vou lembrar a definição que deu aqui, o pré-candidato a prefeito de oposição, o odontólogo Alexandre Buchaú, pré-candidato a prefeito pelo Novo, como ele avaliou a tática da oposição. Palavras dele, foi um tiro de canhão no pé. Palavras dele. A oposição, analisando a oposição, né? E concordo com ele e com você, né? Acho que foi uma tática, para usar um adjetivo educado, foi um nível um pouquinho abaixo do que às vezes usado na tribuna da Câmara. Um pouquinho abaixo, não, perdão. Um pouquinho abaixo é difícil ficar, um pouquinho acima, foi desinteligente, né? Uma tática desinteligente, como a tática política eleitoral foi desinteligente. Mas também as pesquisas mostraram também algumas coisas. E eu vou pegar a Iguape, que foi porque, pelo fato de ela ter sido encomendada pelos Bacelar, e seus institutos de confiança, né? Pesquisa vereador é muito mais complicado, eleição vereador é muito mais complexo. Na eleição majoritária, eleição proporcional, depende da legenda, depende da federação, né? Agora, na novidade da federação, é muito mais difícil você dizer, Cláudio Nogueira tem mais chance de ser eleger do que Graziella, para o pressuposto que você fosse candidato a vereador, eu sei que não são. Bem que até pode mudar de ideia até abril, depois até julho, né? Mas, enfim, a Iguape, feita pelos Bacelar, eles fizeram pesquisa a vereador e dos 25 nomes mais citados, o que não quer dizer muita coisa, esses 25 nomes individualmente, mas a proporção quer dizer sempre. Os 18 dos 25 foram de Vladimir. Isso em julho do ano passado, na pesquisa comandada pelos Bacelar. E outra coisa também que salta aos olhos. Logicamente que a pesquisa foi recomendada pelo grupo que preside a Câmara, colocaram uma pergunta que a GPP e a Prefab Futura não fizeram. Além da aprovação do governo Vladimir, que foi muito alta, todos eles, né? Em todas as pesquisas, as 3 pesquisas, a Iguape perguntou especificamente: o senhora, aprova ou reprova a Câmara de Vereadores de Campos? Por ordem decrescente, né? Reprova, 38,6%. Aprova, 35,5%. Não sabe, não respondeu, 26%. Quer dizer, a reprovação supera a apuração, né? E essa aprovação de 35,5% é menos da metade dos mais de 70 que dos 72 que Vladimir teve de aprovação. Isso era retrato em julho do ano passado, e com base naquilo que a gente falou antes, em relação à LOA, você também acredita que isso também, em relação ao legislativo, possa ter, essa diferença possa ter crescido, em vez de ter diminuído? Acho que cresceu, entendeu? Essa diferença vai ser mostrada, eu acho que daqui a pouco, quando for feita outra pesquisa, vai mostrar um pouco, sim, essa diferença. Popularizou ainda mais o governo do Vladimir e acabou a população rejeitando ainda mais a oposição, né? Como eu falei, ele é muito popular nas redes sociais entre os jovens. A questão do cancelamento agora no verão
de um final de semana aí, né, dos shows, né, fez com que alguns comerciantes lá no Farol e os jovens, né, ficaram, né, chateados, né, então ele soube manobrar muito bem a seu favor, né, essa questão da LOA. E a oposição, infelizmente, eu acho que vai ter uma baixa aí, sabe, nessa situação. Acho que os números, né, vão baixar aí para a oposição ainda mais nessa diferença. Conforme eu já tinha falado para vocês, entre os corredores, o governo ele é muito bem falado, né? Entre os corredores, assim, a população, os servidores falam muito bem do governo, que os servidores acabam virando um exército, né? Quando você acaba tratando eles bem, né? Eles acabam virando um exército a favor. Então, eu acabo observando isso pelos corredores, escuto, né? Observo muito mais do que falo, né? Não costumo emitir opinião política, mas estou aqui falando de algumas observações, né, que eu tenho visto que popularizou ainda mais a situação do prefeito com a questão da LOA. A oposição, né, conforme a gente falou, acabou dando um tiro pela culatra, né, tentando, né, usar a LOA a seu favor, mas não foi. Eu acho que eles não souberam usar isso muito bem a seu favor, né? Eles não souberam usar. Nessa que eles não souberam usar, eu acho que o sinal vai ser aí nas próximas pesquisas, que eles vão ter um baixo índice aí. Tem aqui em relação a essa coisa do servidor que você falou. Cadê a Luiz, gente? Tô vendo aqui. Acho que desconectou aí, não desconectou? Tenta. A Luiz retorna aqui a sua conexão. Caiu lá alguma coisa assim? Ele estava lendo bem a parte da questão do servidor, acho que alguma matéria. Ah, sim, tá aqui no stream. A gente aguarda aqui a reconexão dele. Já são 8 horas e 53 minutos. Provavelmente alguma queda de internet, essas coisas. Ao vivo não tem jeito, né, Grazi? Mas a gente já vai partindo para o fechamento, mas antes disso a gente só aguarda aqui o retorno da conexão do Aloysio para a gente fazer o fechamento deste programa de hoje e aí sim, né, a gente encerrar aqui com a Graziela. A Aloysio vai voltar e enquanto ele volta aqui na conexão dele, deixa eu colocar uma pergunta minha, porque ele usa muito aqui o passarinho verde, que conta muita coisa para ele, você sabe, né? Então, sim, eu acho que o passarinho desse perdeu o rumo, ficou meio que desorientado, passou ali pelo centro essa semana passada e me contou umas coisas também antes de chegar lá em Atafona. O ninho é lá em Atafona, onde ele fica lá, sabe, né? Mas esse passarinho verde me disse que você foi convidada a ser pré-candidata, até para respeitar o período da lei eleitoral. Você foi convidada para ser pré-candidata a vereadora em Campos. Isso procede? Você pretende? Está no seu radar? Como é que você lida com essa situação? Olha, Cláudio, convites sempre existiram, na verdade, sabe? Desde, acho que 2014, por aí, começou a existir esses convites pela projeção do museu, sim, pela projeção do trabalho, sim. Mas eu não me vejo, você me desculpa, eu não me vejo participando da política dessa maneira, como candidata, viu? Não me vejo. Ainda não aceitei, por enquanto não me passa pela cabeça em aceitar esse convite, não, sabe? Não consigo, eu acho que eu posso ajudar de outras formas, sabe? Né? Além de desenvolver meu trabalho, ajudar de outras formas. Agora, como candidata, não consigo me ver como candidata a vereadora, sabe? Mas posso contribuir com o meu município de outras formas, sabe? Posso sim, e até contribuindo com outros candidatos a vereadores, que eu acho que a gente tem aí pessoas, né, na cidade muito bem formadas aí, atuantes. Eu vejo o trabalho da Natália, que foi até candidata a prefeita, né, muito atuante. Então, esses convites sempre tiveram, sempre, mas nunca cheguei a falar sobre esses convites, não, tá?
Perfeito. A Luiz retornou aí, você perdeu, Luiz, porque não sei se você conseguiu ouvir aí quando você retornava, caiu sua conexão. Mas é que esse bando de passarinho verde que tem aí, eles ficam entre Atafone e Campos, te acompanhando. Numa dessas aí, eles perderam o rumo, pararam ali em casa. E me falaram da Grazi ter sido convidada aí nessa pré-candidatura para 2024. Ela respondeu. Mas você falava aqui também sobre uma conexão com a internet. Uma postagem aí no Face, foi quando caiu a sua conexão, Luiz. O Luiz Carlos Duarte Peçanha, ele faz algumas observações aqui, algumas ressalvas à impressão da Graziella. Ele coloca aqui: me permita uma observação. Alguns servidores de alguns setores falam bem, principalmente a RPA. Ele se identifica enquanto servidor. Eu sou professor, e se você observar o secretário de Educação, está se referindo ao Marcelo Feres, tira voto. Do Vladimir em Massa. A questão do piso do magistério é ponto nevrálgico. E ele também é questionado aqui por uma outra telespectadora, Ana Paula Miranda Vasconcelos. Os servidores, você, quando fala servidor, não é fonte de realidade. Servidor da ES, sim. Isso, Luiz Carlos Duarte Peçanha disse. Você quer comentar as ressalvas dele, Graziella? Não, acho que ele está por dentro realmente aí da Secretaria de Educação. Eu não tenho essa observação, conforme eu falei, eu apenas estou falando aqui do que eu tenho observado. Talvez realmente concorde com ele, meu contato seja mais com funcionários RPAs, né? Talvez concordo com ele, sim. Pode ser o meu contato, só estou explanando aqui, falando das observações do meu dia a dia, né? O que eu escuto nos corredores. Mas talvez essa situação, sim. Eu também sou professora, também, mas da rede estadual, né? E do município de São João da Barra, mas entendo perfeitamente essa questão aí, o que afeta em muitos professores, né? Então, talvez realmente, dentre os professores, essa situação, e olha que o município tem muitos professores. Concordo com ele, talvez essa questão aí, e por isso que eu digo, quando você trata bem, quando você consegue, né, o aumento salarial, pelo menos o piso, né, para servidores, para os professores, você vai ter um exército a seu favor. Acho que você tem que trabalhar bem sobre isso, né? Mas, ainda assim, a grande massa de servidores também são os RPAs, né? Que é claro que a gente tem que fazer essa observação, que são contratos autônomos, né? E que você deixa a pessoa naquela expectativa, né? De se vai ser contratado ou não, né? Sempre tem essas questões, né, dos RPAs. A maioria dos RPAs do museu, né, sempre estão nessa expectativa, querendo, né, que chegue uma firma, algo para estabelecer ali direitos trabalhistas, né? Direitos trabalhistas. Não que o governo tenha sido, né, tem pagado em dia os salários, ao contrário do que aconteceu no governo passado. Entretanto, os RPAs também, né, eles estão nessa expectativa, né, de entrarem em uma firma, em uma empresa, para poder ter os direitos trabalhistas assegurados. Essa coisa de salário atrasado, isso, assim, politicamente falando, isso é muito, 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 muito ruim. Muito ruim, muito ruim. Isso marca a trajetória do político negativamente. Mas, Graziella, a gente quer te agradecer muito por estar aqui, né? Agradecer. Acho que estar aqui também é mais uma parte desse processo, desse trabalho todo que você faz. E que bom que você tem essa acessibilidade, essa facilidade. Eu mesmo já te incomodei no final de semana com gente que queria conhecer o museu. Enfim, é muito bacana. A cultura de Campos está muito bem representada. A gente precisa agora ter o reconhecimento, a valorização e, claro, a preservação, em primeiro lugar, de todo esse patrimônio. Se pode dizer rico, eu acho que Campos é um patrimônio milionário, né? Muito, muito, muito mais do que rico, né? Obrigado aí pela sua presença, bom dia, boa sorte sempre e, claro, volte sempre aqui ao Folha no Ar, você é bem-vinda. Obrigada, meninos, foi um prazer estar aqui falando com vocês. Por isso que você tem que voltar mais vezes, meninos, que beleza. Mas como candidata a vereadora, você não vai me ver tão cedo, não aceitei esse convite, não.
Tá bom. Valeu, muito obrigado mais uma vez. Aloysio, menino. Ô, menino bonito. Bom dia para você também, Aloysio. Muito obrigado por hoje, né? Obrigado sempre aí pela sua presença nessa bancada e até amanhã já, se Deus quiser, às 7 da manhã aqui no Folha no Ar. Rapaz, menino bonito, mas eu nunca fui garoto nem em Niterói, onde eu nasci, nem em Campos, onde fui criado, nem no Rio, onde eu vivi, e nem em Atafona, onde eu morei 11 anos. Então, essa coisa de menino bonito, embora um menino também, né, o cabelo que não embranquece, né? E cabelo que não embranquece. Você sabe, o Graziela, que Nogueira gosta de correr, né? Sabia não. O cara na corrida gosta, sério. O cara na corrida tem nome de guerra, né? O dele é Lincoln. Porque ele vai suando, escorre para baixo, não tem bigode, né? Aquele negócio preto. O Abraham Lincoln aqui no... A tinta do cabelo. Tem bigode. A tinta do cabelo. Isso em 2000. Mas e diz que não pinta. Tem bigode aqui que não pinta. Mas, enfim, mas todo homem que pinta fala que não pinta, não. Sabe? Se perguntar a Milton Mourão, ele vai dizer que não pinta também, não. Pode fazer exame. Não, pode fazer exame, não pinto, não. Tá certo. Agradecer a entrevista com Graziella. Vou ler aqui. Acho uma boa... Aqui, ó, Edmundo. Nogueira, eterno garoto e talva. E aconselho, ouvinte, não duvide que senão você pode receber uma foto dele de sunga no seu WhatsApp. Que cor que é a sunga? Ele me escolheu muito. Que cor que é a sunga? Sei lá, abóbora. Monstros S.A., aquele animação, Monstros S.A. Quem zoiudinho. Mas, enfim, Edmundo Siqueira lembra aqui, Nogueira, eterno garoto talva, e coloque a parte ruim de lembrar isso. Mas eu vou ficar falando, para falar sério, com o que o Carlos Augusto Sotolencar colocou aqui sobre a entrevista. Parabéns, Cláudio Aloysio, Abreu Barbosa, por essa entrevista. Graziella Cocar Ribeiro, sempre terás apoio da Academia Federal de Letras e Artes e demais instituições culturais nessa luta pelo patrimônio de nossa cidade. Parabéns pelo seu brilhante trabalho. Faço minha aqui as palavras do Carlos Augusto. E só para ressalvar, antes de não ser entrevistado de amanhã, que é natural, com a questão da cota, e até para evitar problemas como tivemos nessa legislatura aqui, vereadores mantiveram o mandato, quase se perderam por causa desse problema de candidatura laranja feminina, obrigatória por lei. É natural que as mulheres com projeção na cidade sejam procuradas, como Rafaelo foi, como Graziella foi. Estamos falando de duas pessoas que militam na mesma área, que é história e cultura, né? É natural que assim seja, né? É natural, por exemplo, como a Graziella colocou, que uma candidata que foi revelação a prefeita na última eleição, como a Natália Soares, já disse aqui no programa, né, que submete a decisão partidária, mas que ela prefere concorrer a vereadora nessa eleição. Odisseia Carvalho, que é presidente do PT, que já foi vereadora, né? Enfim, sindicalista. A coisa de começar a dar nomes, listar aquela coisa que eu falei, você vai sempre esquecer alguém, né? Eu posso dizer porque eu convivi durante muito tempo, quando não tinha cota ainda, com uma mulher que era chamada toda eleição para vir candidato, que era minha mãe. E a gente, muito cedo, adotou uma decisão em família. Nunca ninguém da família ia ser candidato a nada eletivo, né? Não importa com o cavalo parecesse passar selado na sua frente. Não, nunca. Mas eu acho que é uma coisa boa, sim, que pessoas boas se interessam pela política, porque senão a gente não vai sair do que está, né? Não falo nem a nível de Campos, não, falo a nível de Brasil, né? E amanhã anunciar a entrevista com o Silvinho Marins, vereador do PMDB, falar um pouco dessa questão das eleições. A nominada do MDB hoje, perdão, era MDB
foi PMDB e voltou a ser MDB, né? MDB Arena, PMDB PDS, né? Da ditadura, depois PMDB no Renova República e agora voltou a ser MDB. Depois dos problemas lá sobretudo, do Lava Jato com Sérgio Cabral, né? Mudaram o nome para ver se mudava a imagem arranhada. Mas é um grande partido, né? É um grande partido brasileiro. É uma história muito bonita no enfrentamento da ditadura, na aprovação da Constituinte, né? Na aprovação da Constituinte, na Constituinte, na aprovação da Constituição de 88. Ulisses Guimarães, os políticos com os quais eu convivi, eu acho que talvez seja o que mais faça falta ao Brasil de hoje. Político do consenso, nesse dissenso que a gente vive, bipolar, né? E localmente, o MDB vem com um nominado que parece ter muita força, quer dizer, porque tem o Frederico, que está no MDB, vice-prefeito, candidato certamente à reeleição. Logicamente que, por enquanto, é pré, mas até começou em julho, mas quero crer que seja só uma formalidade, salvo uma coisa muito fora da curva, né? Tem o próprio Silvinho, tem Marcão, ex-vereador, ex-presidente da Câmara, ex-deputado federal, que falou aqui nesse programa também, que está... falou comigo, desculpe, falou comigo numa entrevista para jornal, que deve vir pelo MDB, que sai do PL, né? Então, a nominata que vem com força, né? Uma meta com força. Traz para compor chapa ali da hoje favorita ao executivo e com um vereador eleito, um ex-vereador, ex-presidente da Câmara, ex-deputado, né? Vamos conversar um pouco sobre essa nominata aí que interessa, né, para essas projeções para 6 de outubro, daqui a 7 meses, 28 dias e algumas horas, que já são 9 e 8. Tem uma hora de uma rolando já. Tem uma hora. De outubro. Isso aí, perfeito. Esse cronômetro está bem em cima. Mas bom, vamos lá, meu caro Aloysio, 9 horas e 8 minutos. Muito obrigado, então. Amanhã estaremos de volta às 7 da manhã. Graziela, boa sorte para você. Né? Sempre. Obrigada. Muita luz. Quero agradecer. Ai, Cláudio, desculpa. Não, muita luz e muita paz aí para você. Não, quero agradecer vocês, tá? Tanto o Cláudio quanto o Aloysio, que acompanha a situação, principalmente da área cultural, do museu, do arquivo, né? O Aloysio pediu para eu sempre mandar notícias da situação do museu. Eu agradeço muito por esse apoio, porque às vezes a gente se sente tão sozinha, né? Nessa situação de levantar essa bandeira. Então, muito obrigado mesmo pelo apoio da Folha da Manhã nessa situação que a gente passa nesse momento, né, de chuvas e preocupação que a gente tem mesmo com aquele local que a gente trabalha, que a gente consegue colocar ele como sagrado, né, um local sagrado. Para a gente é uma certa urgência realmente em estar tudo certinho lá, tá bom? Muito obrigada mesmo, viu? Imagino como é a sua preocupação. Essa questão da chuva é um negócio... Ontem eu vi isso de perto conversando com você. Você então, preocupada com a chuva. Falo para vocês que vocês não fazem parte da Associação de Amigos dos Museus, mas já são amigos, já atuam como amigos, viu? Vamos lá. Tá bom então, amiga. 9 horas e 10 minutos, fechamos aqui o Folha no Ar, agradecendo a você então mais uma vez. Todos que participaram, que interagiram com a gente aqui, que estão nos seguindo, ouvindo. Continue ligado, continue na Folha FM. A gente volta amanhã às 7, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.